Olá, estudante! Meu nome é Andréa Gomes, sou professora de História, nasci e cresci em Campos dos Goytacazes e essa cidade tem um lugar especial no meu coração. Nossa jornada hoje nos levará através de eras de prosperidades, também de desafios e também de muita informação. E eu espero, mas eu espero mesmo que você fique aí até o final e que você possa realmente entender tudo que eu vou estar falando hoje com você. Preste atenção, açúcar e café. E aí? São dois ingredientes que eu tenho certeza que não falta aí na sua casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o açúcar e sobre o café, tá? Esses ingredientes aí que misturados contam aí a história da nossa cidade, né? Na verdade, fala muito aí do nosso país. E Campos dos Goytacazes, uma cidade que viveu os altos e baixos desses dois ciclos econômicos que a gente vai falar hoje. Eu trouxe umas imagens para você de engenho, desse período aí que conta um pouco a história do nosso café. A primeira imagem que tem aqui é a da fazenda Correnteza de café e também de criação. Essa imagem é de 1958, o IBGE que disponibilizou, tá? Aí nós temos aqui também um cafezal, tá? Cafezal numa encosta aqui do município, também do mesmo ano, 1958. Temos aqui um canavial, também desse mesmo ano. Aqui está mostrando, são imagens muito antigas, então assim, às vezes você pode, não tá conseguindo aí ver direitinho, mas está mostrando aqui um pouco sobre também o canavial, e como que era feito esse transporte, que utilizava ali animais, utilizava o gado para poder fazer esse transporte. E esse local aqui é próximo a Conselheiro Josino, tá? Mas deixa eu conversar um pouco com você sobre isso. O café, O café é de todos os dias, na sua casa, que tanto faz parte, da nossa vida. Você já parou para pensar sobre como esse simples café que bebemos, Que bebemos aí pela manhã, esse cafezinho aí que é feito com açúcar, que adoça a nossa vida, estão assim intrinsecamente ligados à história de Campos dos Goytacazes? Então, não dá para falar sobre isso, sem tomar um cafezinho. Eu posso? Vou tomar um cafezinho, ó. É bom, Quem não gosta de tomar um cafezinho de manhã? Eu até trouxe, porque eu não fico sem um café. Então, hoje nós vamos embarcar aqui juntos nessa jornada aí pelo tempo. Vamos desvendar os segredos, aí que envolve aí toda a história que esses dois ciclos econômicos representa aí a nossa cidade. Mas antes de começarmos, eu quero deixar aqui uma pergunta para você refletir durante toda essa nossa aula. Como a prosperidade trazida pelo café e também pelo açúcar moldou a identidade e o destino de Campos dos Goytacazes? Vamos descobrir isso juntos? A nossa pergunta inicial nos levou a pensar sobre como o café e o açúcar influenciaram a identidade e o destino da nossa cidade. E a resposta está profundamente enraizada na história econômica e cultural de Campos dos Goytacazes. Aqui na mesa, trouxe para mostrar para você algo que eu tenho certeza que você conhece. A cana de açúcar. A cana aí que faz parte aí da nossa vida, da nossa infância. Quem nunca pegou aí para degustar um pedacinho da cana, ou o caldo da cana, ou até mesmo o açúcar, que vem aqui da cana. Mas eu trouxe também, agora que eu quero mostrar para você, alguns trabalhadores, vamos observar essa imagem, que mostra aqui trabalhadores na colheita da cana-de-açúcar. Isso aqui no auge da produção açucareira. Campos se tornou um dos maiores produtores de açúcar, tá? Um dos maiores, assim, produtores do Brasil. Não estou falando só aqui não, do Brasil. Engenhos, não apenas impulsionaram a economia local, mas também moldaram a dinâmica social e cultural da nossa região.
Tem mais uma foto aqui também que mostra Campos aí sendo o maior produtor, né, de açúcar do país. E aqui fala um pouquinho sobre a usina do Limão, que eu vou falar para você também sobre ela. E quando falamos de café, não podemos esquecer que Campos dos Goytacazes também teve sua participação na famosa era do café do Brasil. O café trouxe prosperidade, mas também trouxe aí desafios e até muitos conflitos. A geografia da cidade foi literalmente moldada por esses dois produtos, o café e o açúcar. Eles influenciaram a migração, a urbanização e até mesmo a arquitetura. Mas não são só, quais são os impactos reais desses ciclos econômicos aí na vida das pessoas? Você já pensou nisso? Como um simples grão de café ou um cristal de açúcar poderia causar conflitos e transformações sociais? Vamos usar dois exemplos práticos para entender isso melhor. Pense na cana-de-açúcar. A demanda por açúcar levou ao crescimento de grandes plantações, o que, por sua vez, intensificou a exploração de mão de obra, incluindo a escravização de africanos. A história do açúcar em Campos não é apenas como doçura, né, como a gente às vezes pensa, mas também sobre muita luta e envolve também aí resistências. E o café? Com o declínio do ciclo do açúcar no Brasil, muitos proprietários de terras em Campos se voltaram para o cultivo do café. Isso trouxe riquezas para alguns, mas também criou desigualdades e conflitos agrários, especialmente quando pensamos em questões de posse de terra. Então, quando falamos sobre o açúcar e o café em Campos dos Goytacazes, não estamos apenas falando sobre economia, não. Estamos falando sobre pessoas, sobre cultura, sobre resistência e também aí sobre transformação. Agora vamos falar um pouco sobre o ciclo do açúcar, que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Nos séculos 16 e 17, os engenhos proliferaram, fazendo da nossa região uma das mais ricas e influentes do Brasil. Os engenhos, estruturas completas de produção de açúcar, foram os pilares econômicos dessa época. Campos se destacou pela quantidade e também pela qualidade do açúcar produzido, sendo aí um dos principais exportadores para a Europa. Em 1875, a região de Campos contava com 245 engenhos. Inacreditável, mas era realmente essa quantidade, 245. E o engenho do Limão, eu trouxe aqui para mostrar para você, tá aqui a usina do Limão, ela data aí de 1880 e reunia os principais produtores de cana-de-açúcar da Baixada Campista. Ficou abandonado no meio de antigas terras que antes eram destinadas ao plantio da cana-de-açúcar. Aí tem mais uma imagem mostrando aqui pessoas influentes da cidade, tirando foto em frente, né, à usina. E a terceira imagem é da Capela de Santo Amaro. E é o que resta da usina aí do Limão, que foi aí o terceiro, que é a terceira mais antiga do Brasil. E quase não temos mais nada dela hoje. Mas essa prosperidade tinha um lado aí sombrio, tá? Porque a escravidão, né, que podemos registrar sobre esse período da escravidão sempre presente, os engenhos, eles empregavam um grande número de escravos. E Campos não foi exceção nisso. Apesar, né, das duras condições, houve aí muita resistência, com relatos de quilombolas e rebeliões também que aconteceram na nossa região. A riqueza do açúcar também trouxe transformações culturais, festas, tradições e, claro, a goiabada cascão. Quem não gosta, né? Eu trouxe aqui porque é o meu doce favorito. Um doce aí que se tornou símbolo da nossa cidade e tem suas raízes
nesse período. Você sabia disso? Não é? É bem antiga. A goiabada cascão, ela tem aí uma história na nossa cidade. E avançando o tempo, chegamos ao ciclo do café, no século XIX. Campos, mais uma vez, se destacou aí no polo agrícola com fazendas grandiosas. As fazendas de café, com suas imponentes sedes e vastas plantações, se tornaram um símbolo dessa época. O café de Campos era conhecido pela sua qualidade, sendo exportado também para diversos países. Enquanto aí os barões de café viviam em luxo, os trabalhadores das fazendas, muitos ainda eram escravizados e enfrentavam condições difíceis, e esse contraste marcou profundamente a sociedade campista da época, de uns detendo muito dinheiro, muito poder e outros com quase nada. O sucesso do café trouxe muitos conflitos. Disputas por terras eram frequentes e, em alguns casos, até violentas. A posse de terra determinava poder e riqueza, tornando-se motivos de embates significativos. Ao chegarmos no século XX, vemos uma Campos transformada. A cidade muito mais moderna, mas aí temos ainda os ecos dos ciclos do açúcar e do café que ainda ressoam na nossa cultura e também na nossa economia. Com o fim do ciclo do café e a abolição da escravatura, Campos precisou se reinventar. A cidade diversificou sua economia, investiu em outras áreas, como na indústria e também em outros serviços. E hoje exploramos juntos os ciclos marcantes do açúcar e do café em Campos dos Goytacazes. Vimos como esses ciclos influenciaram economicamente a nossa região, deixando legados culturais, sociais e, infelizmente, também desigualdades aí desde aquela época. Passamos pelas imponentes fazendas e engenhos, sentimos aí os contrastes da vida luxuosa dos barões e a difícil realidade dos trabalhadores e observamos também as transformações e também como a nossa cidade se modernizou ao longo desses séculos. Mas, ao término dessa aula, eu quero deixar uma pesquisa para você. Quero te incentivar a você pesquisar mais sobre esse período. Tenta encontrar algumas imagens antigas aí de fazendas. A nossa cidade, ela é um celeiro cultural. Tem muita coisa bacana aí que você pode explorar e que você pode descobrir. Precisa ser curioso, viu? E você também pode descobrir aí o que vai até um determinado local, tira foto, pesquisa, tenta descobrir as origens. Isso é muito importante para você. Mas estamos chegando ao fim da nossa aula. Essa aí é a nossa, faz parte da série sobre Campos, História, Geografia e Cultura. É a nossa série que vamos aí ter vários capítulos. Eu espero que você fique bem esperto, antenado, assista todas as séries, tanto História quanto Geografia. Nós vamos estar gravando vários episódios. Primeiro falei sobre o café, sobre o açúcar, depois vamos falar sobre alguns pontos turísticos, vamos falar também sobre um pouco da nossa cultura, das nossas festas. Vai ser muito legal e eu conto com a participação. E outra coisa, não esquece de ir no portal da Estação Educação, assistir outras aulas. Também importante deixar o seu like, assistir tudo, porque isso é muito importante, porque faz com que tenhamos o desejo de gravar mais aulas para você. E muito obrigada, tchauzinho!